Nós, hoje, estamos aqui vitoriosos, porque o Brasil teve uma das melhores duplas de governantes de sua história, que a gente pode chamar de dupla da Silva. A dupla do Luiz Inácio Lula da Silva e do José Alencar Gomes da Silva. Os dois sempre se complementaram, se completaram e representam de forma mais autêntica os brasileiros que, como eu vi nessa Copa, em alguns momentos cantavam lá nos estádios: eu sou brasileiro e não desisto, nunca. Eu acho que a dupla da Silva é uma síntese do que há de melhor no povo brasileiro. Essa imensa capacidade de insistir, de fazer e de se erguer, porque essa capacidade é que nosso povo tem, de se erguer em que pese a adversidade. Os dois saíram lá de baixo, e os dois, um grande empresário e o outro, um grande empresário só não, um grande vice-presidente. Talvez um dos vice-presidentes que mais tempo virou presidente da história da nossa República. Porque quantas vezes o presidente se afastou em viagem e o nosso vice-presidente assumiu a condição de presidente? E quantas vezes ele tomou medidas adequadas para resolver os problemas que durante a ausência do presidente ocorriam? Então, eles representam essa multidão de brasileiros que, entregues a si mesmos, lutam, persistem e conseguem. Uma grande salva de palmas para o nosso vice-presidente. Para mim, portanto, é uma honra estar aqui com ele, pela importância que eu sei que ele teve nesses últimos 7 anos e meio de transformação ao lado do presidente Lula. É uma honra para mim e uma oportunidade de render homenagens a você. Minas Gerais e o Brasil muito devem a você. Eu até vou falar vou fazer um trocadilho, eu não posso deixar de fazer. Acho que o Zé Alencar contribuiu para costurar, ele que é um grande empresário do ramo têxtil, para costurar com habilidade e com a doçura que o caracteriza também, mas com a firmeza. Costurar esse imenso esforço que o nosso país fez para sair de uma era de estagnação, desemprego, desigualdade, e perceber que tinha uma nova era e que nessa nova era nós íamos caminhar para um outro momento, para um outro modelo de desenvolvimento do nosso país. Um modelo que ia trazer emprego para os brasileiros. E aí nós podemos dizer com orgulho que são 13 milhões de empregos que nós hoje criamos desde 2003. Um governo que mudou a economia e hoje o país cresce, beneficiando as empresas pequenas, médias, grandes, mas, sobretudo, elevando da desigualdade 24 milhões de brasileiros que saíram da pobreza, 31 que passaram às classes médias. E o Zé Alencar, além disso, mostrou como se enfrenta uma doença que eu também tive, com a cabeça erguida e mais, com a determinação e a certeza de que nós podemos, os seres humanos podem enfrentar e derrotar essa doença. E está aí ele, em pé.
e sempre trocando a desesperança pela esperança, sempre mostrando, como nós fizemos no governo, ele faz na vida pessoal, que trocar a desesperança pela esperança é confiar naquilo que o ser humano tem de mais sagrado, que é a sua capacidade de mudar a realidade em que vive. Eu queria dizer que nós trocamos a tradição da miséria e desigualdade que era imposta ao país pela política social, que não se conformava em esperar que tudo melhorasse para então as pessoas terem oportunidades. E, sobretudo, essa dupla da Silva, em que, pela primeira vez, como o presidente Lula sempre nos lembra, são dois presidentes que, apesar de quererem, não tiveram seu diploma universitário. Foram os dois que mais fizeram pela educação deste país. E aqui eu quero dizer para vocês que isso ocorre da creche, passando pelo ensino médio, pela escola profissionalizante, pela universidade e pelo pós-graduação. Hoje eu tenho uma missão, Zé Alencar, é continuar esse processo. Para nós, continuar não é repetir. Para nós, continuar é seguir em frente, avançando, consolidando as mudanças, mas avançando. Porque nós podemos, sim, deixar de ser um país emergente e virar um país desenvolvido. Mas isso não se constrói apenas com os números da economia, com o produto crescendo. Isso não se constrói. Se constrói, sobretudo, quando a economia cresce, mas a cada crescimento da economia cresce também a melhoria de vida do nosso povo. E aí eu queria dizer uma coisa para vocês. Eu disse aqui, é fato, nós tiramos 24 milhões da pobreza. Eram 77 milhões, hoje são 53. Faltam 53 milhões de brasileiros e de brasileiras para serem resgatados da pobreza. E é isso que é dar continuidade e seguir avançando. Nós temos essa missão de eliminar os 19 milhões de brasileiros que vivem com menos de um quarto de salário mínimo de renda per capita. Não eliminar os brasileiros, eliminar a pobreza dos brasileiros. Elevá-los, dar oportunidades para eles. E, ao mesmo tempo, continuar avançando com uma coisa que é uma vantagem fundamental que o Brasil conquistou, que é a chamada mobilidade social. É subir na vida. Subir na vida, coisa que no Brasil tinha parado de acontecer há muito tempo, porque estava tudo estagnado e paralisado. Elevar para as classes médias o restante dos 30% da população tem de ser a nossa meta. Muitos vão falar, isto é impossível. Só é impossível se nós não continuarmos a fazer. Só é impossível para aqueles que acreditam que só se faz o possível. E aí eu vou lembrar uma fala também do presidente Zé Alencar. Ele disse, nós fizemos o impossível porque a gente não sabia que era impossível. Nós vamos continuar não sabendo que é impossível. Daí porque nós conseguimos, por exemplo, pagar a nossa dívida externa, que todo mundo dizia que era impossível. Nós conseguimos acumular, talvez, uma das maiores
um dos maiores volumes de reserva dos países desenvolvidos. Porque a gente não sabia que era impossível. E eliminar a pobreza do Brasil tem de ser a nossa meta. A meta, talvez nós não possamos fazê-lo em 4 anos, mas nós temos de avançar o máximo que pudermos, porque nós temos de eliminar a pobreza para esse país ser um país desenvolvido. Nós temos também de prosseguir dando importância às relações familiares, às mulheres e às crianças. Essa é uma conquista do governo do presidente Lula, porque um país e uma nação vão ser julgados sempre pela proteção que dão a seus jovens, às suas crianças, pela oportunidade de educação que dão a seus jovens e às suas crianças. Por isso, eu acho que uma das questões mais importantes é avançar no caminho da qualidade da educação. E aí, eu queria dizer que para nós, qualidade de educação e o professor ser valorizado é indissociável. Porque muitos falam em educação de qualidade. Aqueles que reprimem professores, que não pagam salários decentes e que não apostam que os professores têm de ter formação continuada para dar aulas de qualidade para as nossas crianças e jovens. Eu acho que o governo do presidente Lula e do nosso querido José Alencar avançou muito. Nós vamos dar prosseguimento a isso. Se tem uma coisa que nós fizemos, Zé Alencar, você que sabe quanto nós precisamos de capacitação profissional, foi fazer escolas profissionalizantes. É bom que vocês saibam que elas estavam proibidas. Em 98 fizeram uma lei proibindo que o governo federal fizesse escolas profissionalizantes, a não ser que estados e municípios arcassem com a manutenção. Ora, a manutenção é para sempre, a escola se faz de uma só vez. Isso foi o mesmo que proibir, em definitivo, que houvesse ensino profissionalizante, escolas técnicas no Brasil. Pois bem, nós voltamos a fazer escolas técnicas e, mais do que isso, nós que tínhamos no Brasil apenas 140 escolas técnicas feitas de 1909, veja só, Crivella, até 2002, só 140 escolas técnicas. Vamos deixar novas 214. E eu quero dizer para vocês que eu estou falando isso porque eu acredito que é fundamental que a escola se interiorize pelo Brasil e não fique concentrada ou nas grandes cidades ou nos estados, nas cidades dos estados mais ricos. Nós iremos aí no horizonte até 2014, sim, levar escolas técnicas a todos os municípios acima de 50 mil, igual ou acima de 50 mil habitantes. Para mudar isso, para fazer com que não é a escola que corre, aliás, não é o aluno que corre atrás da escola, mas a escola que tem de correr atrás do aluno. Nós temos, de fato, um jeito de governar que o brasileiro conhece. Ele é diferente do jeito de governar daqueles que nos antecederam. Nós somos diferentes, sim. Nós temos uma visão de mundo diferente e nós temos uma visão de país diferente. Nós temos uma visão diferente do modelo de desenvolvimento. Nós achamos que para desenvolver o país tem de distribuir renda e fazer inclusão social. Eu vou percorrer esse país inteiro para mostrar que nós sabemos fazer e que nós estamos muito mais preparados para continuar fazendo. Eu sei que o povo brasileiro reconhece o que nós fizemos.
Eu sei que nessa minha caminhada eu vou encontrar milhões de pessoas mostrando a sua carteira assinada, mostrando o seu diploma do ProUni, mostrando para mim também a luz acesa nas suas casas, do Luz para Todos. Mas nós sabemos também que temos muitos desafios pela frente. Nós sabemos que nós não podemos parar nem voltar para trás. Parar é um pouco como voltar para trás. E aí, nós temos de avançar. Para a gente avançar, nós temos de manter essa visão de prioridade para aqueles que mais precisam. Não que nós iremos fazer um governo que não seja para todos. Nós faremos um governo para todos os brasileiros e brasileiras. Mas a nossa prioridade tem de ser perceber que a grande riqueza desse país não é o petróleo que nós descobrimos no pré-sal. Ele é importante? É, porque ele é um passaporte para o futuro. Não é só a indústria diversificada que nós temos. É importante, é muito importante. Não é só a agricultura familiar ou agronegócio, que também são importantes. A grande, mas a maior riqueza que nós temos é que nós somos um país de 190 milhões de brasileiros e de brasileiras. É essa a grande riqueza que nos torna um país diferente de todos os demais que não tem essa possibilidade, esse potencial e a capacidade que nós temos, se dermos oportunidades iguais para crianças nas creches, para jovens e crianças na educação, de transformar esses 190 milhões de brasileiros em trabalhadores, pesquisadores, inovadores, consumidores, porque transforma o Brasil numa das maiores potências do mundo. É por isso que nós vamos percorrer o Brasil e esclarecer, porque o nosso projeto é o mais generoso, é aquele projeto que mais inclui e, de fato, que é para todos, porque um país para 190 milhões beneficia cada um dos brasileiros. Eu quero reafirmar aqui para vocês que o partido, o PRB, é um partido que eu posso dizer que integra a minha turma. A minha turma é a turma do Lula. A minha turma é a turma do Zé Alencar. Portanto, a minha turma é a turma de vocês. Eu vou encerrar para vocês, vou encerrar essa fala dizendo para vocês que eu muito me inspirei com o Zé Alencar. Eu encontro no Zé Alencar algumas qualidades e ensinamentos que nós temos de seguir. Eu encontro no Zé Alencar, como eu já disse, esperança, bom humor, bravura e também humildade, obstinação e persistência. Eu encontro no Zé Alencar uma coisa muito importante e que eu tenho certeza que nós todos aqui compartilhamos, um amor infinito pelo Brasil. E aí, Zé Alencar, eu quero te dizer e dizer para os nossos amigos do PRB que nós vamos lutar essa boa luta e que nós estamos do lado certo, que nós, por isso, podemos e vamos vencer, porque nós estamos do lado do Lula, do lado do Zé de Alencar, do lado da distribuição de renda, do lado da educação, do lado da melhoria da segurança pública, da melhoria da saúde, do lado de fazer esse país um dos melhores países para a gente poder criar os nossos filhos e os nossos netos. Um abraço a cada um e a cada uma aqui.